Olá, galerinha, tudo bem? Quem está aqui novamente é o Mister Everton, professor de História de vocês. E nós vamos dar continuidade a uma matéria que nós começamos a estudar na semana passada sobre a origem da humanidade, das cavernas ao nascimento das primeiras civilizações. Hoje eu não estou sozinho, estou aqui com meus brinquedos, estou aqui também com época de Copa, né? Estou aqui com um uniforme, mas não... Quem vai adivinhar que esse time aqui, ó? Descobriram? Não é futebol. Mistura rock com futebol. É da banda Motorhead, mas em formato de futebol. Então, gente, olha só. Semana passada nós estudamos sobre a origem da humanidade, das cavernas até as cidades, onde a gente viu todo aquele processo evolutivo do ser humano. Nós observamos desde das teorias criacionistas e evolucionistas, também observamos a questão das características dos primatas, onde vai surgir o primeiro ser humano, o primeiro ancestral, chamado de hominídeo, e a gente vai ver todas aquelas fases. E hoje nós vamos observar as fases nômades, sedentária e também os períodos da história paleolítico, neolítico e idade dos metais. Então, vamos primeiro entender como é que foi a origem, a formação desses períodos. Uma primeira coisa muito importante é a gente observar esse mapa aqui, ó, esse mapa do mundo. O que nós temos aqui? Se o continente africano, tá bem aqui, ó, o continente africano, ele é considerado o berço da humanidade, os, os hominídeos começaram a sair e se espalhar por todos os outros continentes e os outros territórios. Lógico, isso foi um processo bastante lento, levou milhares de anos. Eles viajaram para a Europa, Oriente Médio, Ásia, Extremo Oriente, depois, com certeza, fabricando alguns barcos, chegaram aqui na Oceania, na Austrália, e também atravessando o Estreito de Bering, aqui bem na ponta da divisa da Ásia com a América, e descendo do norte até o sul da América, ou atravessando todo o Oceano Pacífico para chegar aqui na América. Isso é um processo bastante lento, levou milhares de anos. E esses grupos de hominídeos, encontrando outros grupos de hominídeos, vão formar novos seres. Por exemplo, deixa eu apagar aqui. Quando o Homo sapiens chega aqui na Europa, eles vão encontrar os neandertais. Os neandertais são um tipo de primatas, hominídeos, que depois que encontraram com o Homo sapiens, se uniram através dos estudos dos DNAs. Conseguimos identificar que a união desses dois grupos vão formar os Homo sapiens sapiens. Sim, Homo sapiens sapiens. Duas vezes. O ser sábio, sábio, duas vezes. Então, através da união desses dois grupos, do Homo sapiens, o primitivo, o africano, com o neandertal europeu, nós teremos o que nós temos hoje, considerado o Homo sapiens sapiens. O nosso, vamos dizer assim, o último ancestral que nós temos até hoje. Também se unindo com povos do Oriente, aborígenas da Oceania, e chegando aqui na América, também observamos que pelo DNA nós temos esse grupo aqui, o Homo sapiens sapiens. Foi um processo extremamente lento, levou mais de 500 mil anos para poder atravessar todo o nosso planeta e chegar nos outros continentes. Então é um processo muito lento, vagaroso, que através da fase nômade, onde eles viajavam em busca de alimentos para sobreviver, chegaram nos outros continentes. E assim, a gente vai ter uma chamada divisão da história, chamado Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Então, gente, são três períodos muito importantes da história: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O primeiro nós chamamos de Paleolítico. Também podemos definir como a Idade da Pedra Lascada. Por que a Idade da Pedra Lascada? É muito importante entender que as primeiras ferramentas nesse período vão nascer de pedras, pedaços de paus, ossos
E eles faziam as ferramentas não polindo, mas simplesmente quebrando uma nas outras. Então, se eu tenho, de repente, duas pedras e eu quero ter um objeto pontiagudo, eu vou começando a bater, 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 que vai afinando até ter um modelo pontiagudo. Isso leva o quê? Tentativas e erros. Tentativas e erros. Tentando, tantas vezes quebrava, não ficava do jeito e do modelo que eles queriam e tentava novamente. E assim você conseguia objetos pontiagudos, cortantes, feitos com pedaços de paus, pedaços de pedras e ossos. E assim nós temos o chamado Idade da Pedra Lascada. É muito importante entender que, com características, eles eram nômades. Por isso que eu mostrei aqui no mapa. Deixa eu voltar aqui, ó. Por isso que eu mostrei no mapa. Eles eram nômades porque eles viviam viajando atrás de alimentos, comida e para poder sobreviver. Eles eram caçadores-coletores. O que quer dizer isso? Aqui, esses Homo sapiens, eles comiam carne através da caça, da pesca, mas continuavam comendo verduras, legumes, frutas que escolhiam da natureza. Eles não deixaram de coletar esse tipo de alimentos da natureza, mas eles priorizavam a caça. Por quê? Por causa das proteínas, que deixavam eles mais fortes, sentiam menos fome. Mas quando não conseguiam ter uma caça bem sucedida, recorriam à coleta. Há também pesquisas, estudos, que dizem que esses Homo sapiens eram também carniceiros. Eles podiam pegar resto de comida, resto vamos dizer assim, de uma presa que foi abatida por outros animais. Eles espantavam o animal e comiam o resto daquele animal. Então, eles também eram carniceiros. Mas esses são estudos que demonstram que, provavelmente, para eles poderem sobreviver, tiveram a necessidade de comer carniça. Mas o foco sempre era o quê? Caçar, pescar e coletar alimentos. Então, eles continuavam sendo nômades, mas caçadores e coletores. Uma coisa muito importante foi a revolução e a conquista do fogo. Como eu já até falei na aula passada, a conquista do fogo foi um processo que eles simplesmente tiveram o contato e o domínio e o controle do fogo. O fogo, principalmente através dos raios, relâmpagos, que caíam em árvores e começavam a pegar fogo em toda a savana, a vegetação em volta, eles de alguma forma conseguiram controlar esse fogo ou aprenderam simplesmente a batida das pedras para poder fazer as ferramentas, saindo faísca, ou da fricção de pedras, madeiras com pedaços de paus, eles conseguiram esquentar e criar brasas, e com essas brasas conseguir controlar e dominar o fogo. Fundamental, necessário, de extrema importância para a sua sobrevivência. Lembrando que o fogo, além de trazer o calor necessário para as noites frias, também de uma forma de se proteger contra os predadores e também uma forma de cozinhar, assar os seus alimentos. Um alimento assado permite o quê? Menos bactérias, porque muitas carnes que eles pegavam, infelizmente, tinha bactérias, vermes, lombrigas, e eles digeriam, passavam mal e morriam. Então, esse alimento, quando você tem assado, em que elimina as bactérias, vermes, lombrigas, etc., você digere ele e você acaba diminuindo a chance de passar mal, sobrevivendo. Muitos seres humanos nessa fase morriam porque simplesmente digeriam carnes contaminadas, passavam mal, muito mal mesmo, e acabavam morrendo. Dor de barriga, diarreia, coisas terríveis. Então foi fundamental eles simplesmente começar a cozinhar, assar seus alimentos para poder eliminar qualquer esse tipo de perigo, bactérias, vermes, lombrigas, etc. Outra coisa muito importante que teve nesse período, outra característica fundamental, é a arte rupestre, as pinturas rupestres. As pinturas rupestres, gente, são aquelas feitas no interior das cavernas, onde na sua fase nômade, em que eles viviam viajando de uma direção para outra, e muitas vezes tinha que deixar lá uma marca, um contato, para outros amigos que estavam viajando, ou para simplesmente, se de repente eles retornarem e saberem, falar, opa, aqui eu já visitei esse local e eu sei o que tem aqui. Então eles faziam desenhos de caça, coletas, vivendo em grupo,
que tipos de animais eles encontravam aqui, ou então desenhos artísticos de forma geral. Eles podiam simplesmente pintar as mãos, fazer vários rabiscos, desenhos artísticos em geral. Essas pinturas rupestres eram feitas principalmente com sangue de animais, frutas trituradas que soltavam um tipo de suco, ou simplesmente pegavam pedras, que já brincou de pegar uma pedra e começar a rabiscar uma parede, que fosse um giz. Então, tudo isso eles pegavam, utilizavam para poder ser instrumentos, objetos, para poder marcar o local onde eles visitavam. Então, as pinturas rupestres foram as primeiras formas artísticas que nós encontramos na humanidade. E nós temos pinturas rupestres espalhadas em cavernas, em grutas ou em paredões espalhados por todo o nosso planeta. Então, gente, essas são características fundamentais, necessárias e importantes para entender esse período aqui chamado de Paleolítico, que é o período que tem mais ou menos de 1 milhão de anos atrás até 500 mil anos, mais ou menos, onde esses seres humanos, Homo sapiens, ainda na fase nômade, ainda desenvolvendo, controlando o fogo, ainda migrando atrás de alimentos e também fazendo as pinturas rupestres, são suas características fundamentais. Vamos lá, continuando, deixa eu passar o slide aqui. O segundo período que nós temos é chamado de Neolítico, também chamado de a Idade da Pedra Polida. Então, vou botar aqui, ó, Idade da Pedra Polida. Ou nós podemos chamar de Revolução Agrícola ou a Revolução Verde. Não é a revolução do Hulk, nem do Palmeiras. Galerinha, esse aqui é o segundo período, e esse segundo período tem duas características fundamentais. Quais são as características? A primeira é a questão do sedentarismo. Sedentarismo é o contrário de nômades. Ah, professor. Então, o sedentário é aquele que não quer fazer nada. É o dorminhoco, preguiçoso, vagabundo. Não. Hoje a palavra sedentarista até ganhou essas conotações, mas quando nós falamos de sedentarismo relacionados a esses povos, quer dizer que eles foram fixos. Eles são fixos, eles não são preguiçosos ou vagabundos. O sedentário, ele consegue se fixar e deixa de ser um viajante. Então, ele não é mais um viajante, ele é um ser fixo. E essa fixação, mas assim, onde eles podem viajar, está muito através da conquista da agricultura. Então, gente, olha só. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pagar. Então, a conquista da agricultura foi fundamental para transformar esses seres, os seres humanos, no caso, em sedentários. É muito importante destacar que isso é mais ou menos isso é um processo lento, porque grupos se transformam em sedentários primeiro do que os outros. Então, levou mais ou menos aí de 500 mil até 10 mil anos antes de Cristo. Tem uns que ficaram sedentários primeiros, outros demorados. Conforme viajavam pelo mundo. Não quer dizer que o primeiro que foi sedentário pôde viajar. Não. Deixa eu voltar para o mapa. Como assim, professor? Explica isso melhor. Vou dizer os que chegaram aqui na Europa há 500 mil anos atrás, são os primeiros sedentários. Mas outros continuavam viajando, chegando aqui no Oriente Médio, há 100 mil anos atrás, viraram sedentários. Outros continuavam viajando, chegaram na China, há 50 mil anos atrás. Outros continuavam viajando para a América ou para a Oceania, há 10 mil anos atrás. E assim, todo esse período lento, eles vão se transformar em povos sedentários. Alguns se fixavam e outros continuavam viajando. E o que acontece? Essa fixação tem muito a ver através dos leitos, das margens dos rios. Imagina a seguinte situação. Você está viajando, aí você encontrou lá um rio, encontrou lá uma árvore com frutos. Aí você arrancou um pedaço do fruto lá, começou a comer. E ficou só o caroço e jogou o caroço fora.
descansou um pouquinho atrás, debaixo da árvore, ficou lá observando a natureza e foi embora. Uma semana, você acabou rodando e voltou para o mesmo local, uma semana depois. Quando você chega lá, você senta debaixo da árvore, está descansando, pega um fruto para você comer, e de repente você observa que o caroço que você jogou fora nasceu uma raiz, nasceu uma muda lá com galho. E você ficou observando. Como é que pode? Como é que aquele caroço pequenininho, de repente, já tem o quê? Uma ramificação com galhos e também com raízes. E ele começa a pensar, será que se eu começar a cuidar, armazenar, plantar esses grãos, esses caroços, vai gerar uma árvore com muitos frutos? Lembra aquele negócio de tentativa e erro? Novamente. Com certeza, alguns desistiram no meio do caminho, porque não sabiam como controlar isso. Outros foram bem-sucedidos, mas a partir do momento em que eles conseguiram controlar os grãos, os caroços, produzindo o seu próprio alimento, eles observaram que não tinha a necessidade de viver viajando. Eu posso ter uma moradia fixa, eu posso ter um lugar para simplesmente descansar, guardar minhas coisas. Posso continuar viajando um período, mas eu retorno para o mesmo local. Deixo meus amigos, meus parentes cuidando das minhas coisas. Isso começa a surgir as primeiras comunidades, as primeiras vilas, muito necessário para a sua sobrevivência. Quando eles dominam a agricultura, que é chamada de Revolução Verde, a Revolução do Hulk, não do Shorek, não é do Palmeiras, não, nunca, tem sido do Corinthians. Essa Revolução Verde nos permite fazer o quê? Controlar toda a agricultura. Conhecendo alguns grãos, conhecendo algumas raízes, conhecendo alguns frutos, eles vão dominando a agricultura. Não deixaram de ser caçadores nem pescadores, mas deixaram de viajar. Viajavam para lugares mais próximos, ficavam algumas temporadas fora, mas retornavam para ter suas coisas onde eles guardavam. Isso foi fundamental para o surgimento das primeiras comunidades. Eles fizeram isso principalmente nas margens dos rios. Então, as primeiras civilizações do mundo, Egito, China, Mesopotâmia, vão surgir nas margens dos rios, porque o rio me dá água, a água necessária para a minha sobrevivência, para beber, cozinhar os alimentos. E uma coisa interessante, quando eles começam a se fixar, muitos animais começam a se aproximar desses seres humanos. Sente o cheiro da carne assada. Que cheiro. Nossa, aí vai chegar um lobo, aí de repente o cara tá comendo lá uma coxa lá de frango, aí joga o osso pro lobo. O lobo gosta. No dia seguinte ele faz a mesma coisa. O lobo pode ficar mais próximo. Assim você começa a ter os animais selvagens mais próximos. De repente você começa a passar a mão na cabeça desse lobo. Esse lobo se sente o quê? Confiante e amigável, porque essa criatura, esse primata, me dá comida. E assim começa a se aproximar. Lógico, imagina, você está lá, tem muitos animais que são ingratos, principalmente os felinos. Eu sempre falo que os felinos são animais ingratos. Brincadeira. Porque os caninos você faz carinho, em qualquer parte do corpo eles gostam. Os felinos você vai fazer uma brincadeira e sai correndo. Eles são ingratos. Mas imagine, você está lá com um bicho lá, fazendo carinho. Você está com um bicho fazendo carinho lá, né? Um lobo. Ah, amigo, amigo. Aí sente o cheiro da carne assada da sua mãe. Dá uma mordida, arranca o pedaço do seu dedo. Houve sim essas situações, que até hoje existem. Mas esse período também foi o período da domesticação de alguns animais. Não só carnívoros, mas vegetarianos também. Animais quadrúpedes, cavalos, bois, entre outros, búfalos, ovelhas, porcos, começam a se aproximar dos seres humanos porque tem pastagem, resto de plantas, resto de verduras, frutas que eles comiam. Tudo isso gerou também a domesticação desses animais. Tão importante e fundamental com que eles descobriram que com esses animais, por exemplo, uma vaca, eu posso ter um leite de vaca. O cavalo, eu posso ter a montaria, ou carregar pesos para mim. O boi,
pode arrastar algumas ferramentas, algumas coisas pesadas, toras de madeira. Então, a domesticação dos animais também foi fundamental para a sua sobrevivência. Tudo isso nessa fase sedentária. Tudo isso nesse período chamado de Neolítico, a Idade da Pedra Polida ou Revolução Verde. Professor, mas por que pedra polida? Outra característica que eles começaram, ao invés de ficar lapidando, eles começaram a simplesmente também fazer o quê? A lixar suas ferramentas para ficarem mais redondadas e mais lisas. Não ficavam grosseiras. Porque você vai lapidando, vai quebrando, vai ficando grosseiro. Aí você vai lixando. E eles lixavam, você entra na madeira, em pedras, ficava lixando e vai arredondando. E assim você tem uma ferramenta mais lisa. E daí também vão descobrir que começam a fazer através do barro esquentado, do barro mole, do barro cozido, as primeiras cerâmicas, vasilhas para guardar água, copos, pratos, colheres, fundamentais também para o seu dia a dia e para a sua sobrevivência. Então é chamado de período neolítico. O terceiro período é chamado a Idade dos Metais. Estou até brincando, chamando da Idade do Heavy Metal. É a Idade dos Metais, gente, não tem nada a ver com Heavy Metal, que pena. Mas é a idade que eles descobrem outros tipos de rochas, minérios da natureza, que você misturando, você esquentando, derretendo e esfriando, vai te dar um objeto muito mais resistente. Foi assim que eles descobriram o ferro. O ferro, também o bronze, o cobre, o ouro, mas principalmente o ferro. Vocês sabiam que o ferro é um minério que tem a maior abundância, a maior quantidade no nosso planeta? O planeta Terra precisa ser chamado de planeta de ferro, por causa da quantidade do minério de ferro que nós encontramos na natureza. Mas quando você derrete ele, você manipula, derreteu o ferro, vai ficar um líquido, e você põe uma forma, e de repente você pode ter um objeto, uma faca, um talher, um machado, e quando esfria, ele fica extremamente resistente. O que acontece é que eles tinham muitas ferramentas de pedras, ossos e madeiras que quebravam. Então, para eles, era bem cansativo, estressante, você ter um machado de pedra quando você precisava quebrar um osso mais forte de um animal maior. O machado acabava o quê? Despedaçando. E quando eles descobrem a manipulação, primeiro com a cerâmica, que podia esquentar o barro, derreter o barro, esquentar, e você ter um objeto meio frágil, mas que dava se beber água, colocar grãos, e depois você descobre que com outros tipos de minérios e rochas eu posso fazer a mesma coisa, daí você tem objetos que duram muito mais tempo. Ferro, bronze, cobre e também o ouro. O ouro já é uma pedra, uma pepita, mesmo em seu estado bruto, mas tem uma coloração, aquela amarela, mais brilhoso. E quando você derrete e faz objetos que, como a aliança, por exemplo, nossa, que objeto bonito, chama muita atenção. Ah, eu posso fazer um colar, uma pulseira, uma coroa, até armaduras. Não é tão resistente como o cobre, o bronze e o ferro. Se eu pegar de minha aliança e morder, vai acabar o quê? Amassando. Porque realmente o ouro é um tipo de minério mais fragilizado. Mas a sua coloração e a facilidade de você manipular ele, fazendo objetos corporais, isso acabou chamando a atenção de todas as civilizações do planeta. A busca pelo ouro, que sempre existiu. Porque tem uma coloração muito bonita que chama a atenção. Esse dourado. Alguns falavam que lembra o sol, por exemplo. Então, o ouro vai ganhar esse destaque, vai ser fundamental para que as pessoas possam manipular e não criar somente ferramentas, mas objetos para utilizar no corpo. E como o ouro sempre era algo escasso, difícil de achar, as pessoas que lideravam desejavam esse ouro e acabam se transformando em símbolo de quem? De quem está lá em cima, de quem manda. O chefe, o rei, o imperador, o faraó. Sempre se transformar no símbolo desse povo.
E assim, gente, por causa desse sedentarismo, por causa da descoberta desses metais, vão surgir as primeiras civilizações sempre nas margens dos rios. O Egito no rio Nilo, a Mesopotâmia no Tigre e Eufrates, a Índia no rio Hindu e a China no rio Amarelo, por causa do domínio do fogo da agricultura e dessa fase sedentária. Quando você tem o surgimento das primeiras civilizações, você começa a criar algumas organizações. Tanto questão de trabalho, há uma divisão do trabalho. Uns precisam só controlar, fiscalizar, outros precisam só direcionar, coordenar, ter o papel da liderança. Outros precisam carregar, usar mais os braços, usar mais a energia. O que acontece é que quem quer coordenar, quem quer fiscalizar, geralmente são os mais fortes. Tinha que ser o contrário, né? Os mais fortes que fazer mais força e aqueles que tivessem menos força deveriam organizar, planejar. Mas não. Há uma inversão. Há uma inversão clara em relação a isso. Aqueles que têm mais força, de alguma forma, ganham liderança. Só quer usar o trabalho mental. E aqueles que não conseguem vão fazer o trabalho mais pesado, o trabalho braçal. Então você tem essa divisão de trabalho que gera essa hierarquia. E assim você tem o papel do líder. Os seus fiscais têm que usar a força para controlar os outros. Você forma a sua guarda, o seu exército. E tem pessoas que, de alguma forma, têm que mostrar que esse líder é importante. E começa a criar a ideia de que de um enviado dos deuses. Uma pessoa abençoada pelos deuses. Nasce a religião. Como é que você vai seguir um líder? Você vai, mas por quê? Por que você vai me liderar? Sobre a força? Calma aí. Eu sou um enviado dos deuses. Nasce o papel da religião. Então, gente, tudo isso fundamental que vai se destaque do surgimento das primeiras civilizações, até o surgimento da escrita. Há 5.000, quer dizer, 7.000 anos atrás, 5.000 anos antes de Cristo, a escrita vai ser um fator determinante que nós chamamos da divisão da história, em pré-história e história. A pré-história, eles não dominavam a escrita. Quando eles começam a dominar a escrita, começam a se comunicar através da construção de documentos, placas, onde eles podem relatar, trazer informações, características fundamentais para a gente entender como funcionava aquela civilização. Você tem o quê? Uma divisão da história. Isso no calendário da linha do tempo tradicional. Mas é importante entender essa divisão. E essa escrita vai ser importantíssima, porque a gente vai conhecer melhor essas civilizações com os relatos. Não somente com os desenhos agora, as cavernas, mas com os relatos de documentos feitos por escribas, funcionários, mandarins, o imperador, o rei, o faraó, ou até pessoas que relatavam o que estava acontecendo, fundamental para conhecer a história daquela civilização. Tranquilo, gente? Vamos fazer umas questões? Vamos revisar algumas questões do nosso livro. Eu destaquei 2 questões muito importantes para a gente entender esse período. A primeira questão, assim, acredita-se que o Homo sapiens vivera de forma nômade até a proximidade de 8.500 anos atrás, antes de Cristo, quando teria ocorrido a Revolução Neolítica. Explique como era um modo de vida nômade e de que forma esses grupos humanos obtinham seu sustento antes do domínio da agricultura. Quando eles eram nômades, eles eram caçadores e coletores. Então, uma coisa muito importante que, lembra que eu expliquei, a fase nômade demorou mais de 500 anos, 500.000 anos. E, conforme eles iam se espalhando por todo o nosso planeta. Mas eles continuavam o quê? Caçando e coletando alimentos, até descobrir a Revolução Verde, que é o domínio da agricultura, que já é a questão 2. Então, essa é a resposta 1. A 2. A passagem da vida nômade para a sedentária provocou mudanças significativas no modo de vida dos grupos humanos. Tanto que esse processo foi conhecido como Revolução Neolítica, ou Revolução Agrícola. Em alguns livros, Revolução Verde.
Quais mudanças ocorreram ao longo desse processo que justificam esse domínio? Quando ele simplesmente consegue plantar, consegue simplesmente produzir o seu próprio alimento. Então, quando eles dominam a agricultura, quer dizer, o plantio, eles começam a controlar o seu próprio alimento, isso foi fundamental para a sua sobrevivência. Deixando de ser sedentários, não deixar de ser caçadores e nem coletores, mas com foco para o plantio, e assim vai nascer as primeiras comunidades e as primeiras vilas. Tranquilo, pessoal? E assim a gente finaliza nosso segundo capítulo. No próximo, a gente vai ver, principalmente, como foi essa pré-história no continente americano, aqui no Brasil, o surgimento das primeiras ossadas e como viveram os primeiros antepassados, onde hoje é o nosso país, a nossa nação, o Brasil. Tranquilo, gente? Obrigado, continue estudando. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.